Agora sim, vamos conversar. Ela que é belíssima, é psicóloga e trabalha na Unimed Guarulhos. Ela veio falar um pouquinho sobre esse impacto que tem na vida do pessoal da saúde com essa pandemia. A psicóloga Sinira. Seja bem-vinda, Sinira. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, prazer tê-la aqui. O prazer é meu. Me diz o seguinte, você trabalha aqui na unidade, é Bom Clima ou é Pio 12? É, Pio 12, Unimed Guarulhos, trabalho. Eu sou prestadora de serviço para eles desde 2006, na verdade. Me diz o seguinte, como é que está aí sendo esse... Para nós que estamos do lado de fora, já é uma situação bastante complicada, Sinira. Como é que é a vida do prestador de serviço da saúde, desde o porteiro até a pessoa que está ali na UTI, o funcionário que tem que conviver com esse perigo diariamente? O impacto psicológico deve ser terrível. Sem sombra de dúvidas. Aliás, esse é um assunto bastante abordado, né? Se existe algo positivo na pandemia, com certeza foi a desmistificação do trabalho do psicólogo, eu acredito. E da importância de cuidarmos da saúde mental das pessoas, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a ansiedade é o transtorno que mais impactaria, ou que vem impactando mais as pessoas e os nossos profissionais de saúde igualmente. Pensando nisso e nos preocupando com os nossos colaboradores, nós passamos a ter, desde o início da pandemia, uma ação para cuidar dos nossos colaboradores, imaginando que a evolução da pandemia poderia afetá-los, né, e automaticamente afetar o nosso paciente, né? Então, a partir dessa visão, nós pensamos numa estratégia para cuidar desses profissionais, né? Que nós até chamamos de cuidando do cuidador. E esse trabalho é feito por mim mesma. Eu estou nas unidades que nós temos da Unimed, aqui no hospital, faço um plantão de 8 horas, onde eu fico disponível para o profissional da saúde. Desde a menina da recepção, as técnicas, as enfermeiras, os médicos. Eles têm um espaço, nós chamamos de plantão porta aberta, porque o intuito é que eles possam me procurar no momento em que eles acreditam estarem mais necessitando. Sem entrar bem no mérito, mas me diga o seguinte, o que você sente que está acontecendo com ele? Qual é medo? É o quê? O que eles dizem de forma geral para você? O que você tem captado? Você sabe que as queixas, elas têm se modificado, né? Eu poderia dizer para você que a maior queixa no início da pandemia tratava-se justamente do medo. Se nós pensarmos em pandemia e numa doença que chegou sem que a gente conhecesse, e ainda há pouco conhecemos sobre ela, a pessoa sentir medo é normal, né? Sim. O que não é normal é uma pandemia. Só que mediante a evolução desse medo e os desencadeantes que isso vem trazendo, como o quadro de ansiedade, por exemplo, o maior medo era de se contaminar. Justamente estar próximo de um paciente contaminado, se contaminar e, pior do que isso, levar esse vírus para dentro de casa e automaticamente fazer com que os seus parentes mais próximos adoecessem, né? Então já existia uma preocupação com o fato do meu trabalho me coloca em risco, e se eu estiver em risco, eu vou colocar em risco aqueles que eu amo. Doutora, isso acaba afetando também na qualidade do serviço prestado, quer dizer, do médico, porque tem um cansaço mental que afeta mais do que o cansaço físico, não? Ah, sim. Se nós, eu penso que com a chegada da pandemia, a gente tem ouvido falar, você deve ter ouvido falar também, do nosso novo normal, né? No novo normal, é importante a gente se preocupar como esse paciente se encontra. Então, a ideia de estarmos cuidadosamente assistindo a esses colaboradores é justamente evitar
que os níveis de exaustão, os níveis de estresse interfiram diretamente na capacidade desse profissional trabalhar. Por que existe tanta negação, doutora? Porque eu vejo, olha, quase 4.000 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Ontem, 3.000 e tanto. Por que ainda existe tanta gente indo para festas, quebrando até barreiras para ir para a praia? Por que existe isso, doutora? Você sabe, sem entrar no mérito político, né, da coisa, sim, eu acredito que a gente possa pensar em algumas variantes. No que diz respeito ao processo da psique, nós poderíamos pensar aqui num processo de negação, por exemplo, né? É tão difícil olhar para essa situação, eu tenho tanto medo dela, que eu prefiro acreditar que ela não exista. Claro que a falta de consciência... Falta de conhecimento, doutora? Falta de conhecimento, sem dúvida. Nós podemos incluir aí um percentual de pessoas que, por ignorância, né, por desconhecimento da seriedade... Mas quando pessoas, teoricamente ou presumidamente, teria conhecimento, eu já vi gente, advogados, já vi até empresários, falar sobre... negando que a ciência ou que o médico fala, ó, vamos tomar remédios preventivamente. É a coisa mais absurda, tomar remédio a não ser vitamina C, né? É por isso que eu disse a você, né? Nós podemos pensar aqui em várias vertentes. A política é uma delas, né? Que acaba cegando a pessoa. Que acaba inviabilizando a compreensão da situação real, né? O fato é que estamos vivendo um momento muito delicado. Devemos tomar todo cuidado e precaução para que a gente possa conter esse vírus. 1 ano já se passou, né? E nós estamos com esse número que você acabou de citar aqui, bastante preocupante e triste, né? Muito. O que você poderia dizer para os nossos telespectadores que estão em casa, como também se tratar um pouco, ou como se cuidar um pouco psicologicamente para também não entrar também no desespero, né? Tem que ter consciência, mas também segurar essa ansiedade. Você sabe que uma das coisas que eu falo bastante para os meus pacientes, ou para as pessoas que eu convivo, aquelas que desenvolvem um certo estresse ou mesmo uma ansiedade num grau elevado, elas devem selecionar muito as fontes de informação e não fazer com que isso seja uma rotina, né? Não se deve não querer saber, porque eu acho que a informação nos ajuda a superar as situações de crise, de um modo geral, mas aquilo não deve ser uma rotina. Elas devem tentar encontrar situações prazerosas, encontrar esse novo normal dentro de casa, o que seria algo que me relaxa, que me faz pensar em outras coisas, que me faz recarregar a bateria, para que novamente eu consiga enfrentar o meu trabalho e os percalços que podem surgir, né, diante disso. Ler um bom livro, né? Ler um bom livro, assistir um bom filme, as séries que estão aí, né, divertindo a gente. Mas não pegar aquele filme Pandemia, por exemplo, que aí piora as coisas, né, doutora? Pega uma coisa mais romântica e tal, aí você acaba... Uma boa música, né? Por favor, boa música. Com certeza. Boa música, sabe? Tem muita gente que ouve música ruim e ainda obriga seus vizinhos a ouvirem essa música péssima. É uma outra coisa. Me parece também uma falta de educação, hein? Sinira, você não acha que nosso povo está um pouquinho mal educado? Talvez até seja isso, eu quero ouvir a minha música e quero que outro ouça, como se quisesse forçar. Não, aí com certeza é falta de educação, né? Aí não é problema psicológico, com certeza, não, né? Não. Agora, é claro que nós falamos aí de poder buscar algo que te traga prazer dentro de casa, daqueles pacientes que consigam ter esse controle, né? Salvo isso, é importante o acompanhamento do médico e a busca do processo psicoterápico concomitante para que a gente tenha a melhora
do quadro, né? Quando ele chega num nível que requeira a intervenção dos profissionais. Estamos conversando com Sinira Paulino Arruda? Ou Não, Arruda, Paulino? Sem o Arruda. Sem o Arruda. Você lembrou da Sinira Arruda, Olha, jornalista. de novo, eu escrevi que Sinira. nós comentamos aqui. Eu vi, porque ela comentou de uma grande jornalista, Sinira Arruda, eu acabei falando. Não, é Sinira Paulino. Alguém escreveu Arruda em algum lugar aí. Foi você? Não, você falou 3 minutos. Olha, agradecer muito a nossa psicóloga, Sinira Paulino. Espero que ela possa vir mais vezes aqui, porque é extremamente importante. Eu acho que cuidar da nossa saúde mental é muito bom e melhora a qualidade de vida, né? Com certeza, com certeza. Porque você sabe que é uma coisa que as pessoas não compreendem aí, quando falam em psicólogo, psiquiatra, eu tô doido, não tô doido. Não é bem assim, né? De perto ninguém é normal, né? O processo psicoterápico, ele inicia por um caminho do autoconhecimento, né? Quanto mais nos conhecemos, melhor nos relacionamos com nós mesmos, não é verdade? Gostei dessa frase. Porque quando a gente fala com algumas pessoas, você precisa conversar com o psicólogo, a pessoa sempre leva para o lado, mas você está me chamando de doido. Não, você falou um negócio legal. Partir para o autoconhecimento. Aí você acaba resolvendo seus próprios problemas, que às vezes a gente tem tantos problemas e a gente não consegue encará-los, né? Antes de olhar para fora, é importante olhar para dentro, né? Olha que tá vendo? Eu aprendi mais uma aqui. Sinira, obrigado. Quero agradecer ao pessoal da Unimed, a assessora de imprensa também, Juliana. Que ótimo. Que acabou nos ajudando. Cobrar da Juliana para trazer ela aqui mais vezes. Será um prazer. Que é sempre muito legal ter pessoas assim para nos orientar no nosso dia a dia. E se você puder, né, marque uma consulta com a psicóloga, vá se conhecer, porque é extremamente importante saber nossos próprios defeitos, limitações para crescermos. Sem dúvida. Muito obrigada. Sinira, obrigado. Boa noite. Muito obrigada.